Bom, aula de sociologia. Então, a turma aqui, a turma vai falar sobre como o cara ser um planeta limpo? Eu acabei de começar a gravar de novo, mano. Deixa eu ver se vai cair lá no YouTube, ó. Esse aqui é o cara que tá me atrapalhando, ó. Tavares, tá? Esquece. Vai cair lá no YouTube lá. Bom, a aula de sociologia, que eu já tinha combinado com vocês, o último capítulo, graças a Deus, Senhor, né? A última apostila fala das perspectivas sociológicas, relações pessoais na pós-modernidade. E aí, muito disso daqui, é uma das coisas que a gente estava conversando antes de eu gravar aqui, é a questão mesmo do pensamento, tá? Nós tivemos mudanças na forma de pensar do ser humano. O ser humano, então, na época mais medieval, tinha aquele pensamento mais focado na religião, né? Muito na ideia da crença, sem buscar realmente, né, o que era a verdade. Obviamente, aí nós temos aí o desenvolvimento do iluminismo, que vocês estudaram ano passado, tirando os meninos que não estavam aqui no passado, mas devem ter estudado iluminismo, acredito eu, tá? A gente começa, então, com um pensamento científico e hoje a ideia da crise da razão. O que seria essa crise da razão? É nada mais, nada menos do que o questionar, né, vamos colocar assim, hoje existe a questão do eu acredito, que era o que a gente estava debatendo aqui. Eu acho que é assim, né? Hoje as pessoas, elas criticam os estudos, mas uma boa parte dessas pessoas não, por exemplo, conseguem chegar numa comprovação. Tá, eu não acredito que esse vírus aí tenha sido, né, uma mutação aí natural. Eu acho que o Covid foi um vírus gerado no laboratório chinês. Mas você acha mesmo isso? Não, estou dando um exemplo. Tá, como que se prova isso? Porque o achismo é uma coisa, sabe? Você não. E hoje as pessoas, no iluminismo, obrigava-se para que as pessoas tivessem acesso à razão, ao conhecimento, à ciência. Hoje, nessa nossa pós-modernidade, nós muitas vezes duvidamos dessa própria ciência, questionamos ela, mas diferente do que se defende, tanto na sociologia como na filosofia, que para que você tenha um posicionamento, você tem que ter também uma prova, hoje a prova é o eu acho. As pessoas, então, se baseiam nisso e, infelizmente, você acaba percebendo que muitas pessoas estão se baseando nesse pensamento, né? Do achismo. Eu tomei cloroquina e fiquei bem. Então, a cloroquina funciona? Você pode, por exemplo, meu pai, minha mãe, acho que meu pai tomou o outro lá. Meu pai ficou tranquilo, minha mãe deve ter tomado também. Minha mãe quase foi para UTI. Então para alguns funcionam, para outros não. Então isso quer dizer que o remédio não funciona. Que ele tem que funcionar para uma grande parcela das pessoas. E essas pessoas têm que ser estudadas, para ter alguma coisa em comum e ver, por exemplo, isso é ciência. Mas, por exemplo, se você for pensar diante de tudo que já se provou hoje, você ainda tem pessoas que defendem? Tem, porque existe esse pensamento de criticar, tá? Não, mas isso é mais da sociedade, né? Na verdade, se você for avaliar em si, também, né? Também, né? É que assim, o que acontece? Hoje, a gente tem um mundo muito mais rápido. Que a gente até falou assim, não aguento mais falar da globalização, mas não tem jeito. O processo de globalização, ele acelera o processo também de conhecimento do mundo, né? Que nem a gente, quando a Covid começou na China, isso daí todo mundo já estava sabendo. Então, a informação ela é muito mais rápida. As informações são mais rápidas. A sociedade mudou também. Não somos mais a mesma sociedade. Somos uma sociedade diferente. Poxa, a gente agora, antes de gravar, a gente estava debatendo um pouco de algumas coisas, questão do aborto, questão do racismo. Alguns anos atrás, e não precisa ser muitos anos atrás, não perderia nem tempo debatendo, porque se você fosse falar de aborto, todo mundo apoiava. Se você fosse falar de racismo, nem se entraria esse debate na sala, né, porque não era de interesse. Último, né? Com a escravidão. Não, foi o último, na verdade. Foi. E não porque quis, não. Parou porque percebeu que não estava mais dando certo. Porque, sinceramente falando, se fosse depender da elite da época, até hoje teria, né?
Hoje mesmo eu acabei de ver um caso de mais uma pessoa, mais uma senhora que estava em trabalho análogo à escravidão, sabe? Então começa a se encontrar essas pessoas ainda, né? Se a gente for para aquelas regiões do norte e nordeste, você ainda encontra as criancinhas que trabalham nas carvoarias lá, em analogia da escravidão também. Infelizmente, isso daí é uma coisa que nasce com a sociedade e talvez vá morrer com a sociedade. Essa parte não da escravidão em si, né, mas eu falo, né, da questão da exploração do trabalho do homem, né? É igual quando a gente pega, né, se você vai buscando aquelas notícias de antigamente, você olhava lá, olha, a Nike foi acusada de trabalho escravo não sei aonde, né? Se bobear, tem ainda, né? É que algumas coisas mudaram daquela época para agora, por exemplo. A minha também. Não só isso, por exemplo. Muito dinheiro também. Se você pensa aqui, ó, uma fábrica precisa de trabalhador para produzir, concorda? Quanto menos eu pagar para o trabalhador, é melhor. Concorda? Para dono, vou lucrar mais. Hoje, com esse pensamento, onde que você colocaria seus produtos para ser fabricado? China, Tailândia. Você coloca esses países. Por quê? Porque lá é permitido isso daí. A média salarial de um funcionário chinês deve beirar os 400, 500 dólares por mês. O cara trabalha 12, 13 horas por dia. Tá bom? Se essa mesma empresa fosse nos Estados Unidos, esse mesmo trabalhador custaria 4, 5 mil dólares para ele. A diferença... Sim, bem menos. Porque nos Estados Unidos, se não me falha a memória, é 40 horas semanais. Entendeu? Então, assim, e aí? Então, acaba compensando para essas pessoas fazerem isso. E a diferença é que o que antigamente você tinha com a escravidão, hoje você tem alguns países que aprenderam que dá para ganhar dinheiro com isso. Aí você olha a China, 1,4 bilhões de habitantes. Mas ninguém é obrigado a trabalhar. Realmente, ninguém é obrigado a trabalhar naquela fábrica. Vai trabalhar onde? Pega o Brasil. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. A gente tem, literalmente, aí, vamos colocar aí, a China tem 1 bilhão de habitantes a mais que a gente. 1 bilhão. E a gente está com uma taxa de desemprego beirando os 15%. Imagina uma China aqui. Então, algumas coisas eles fazem pensando em tudo isso daí. É só pegar a diferença, né? Porque também, tipo assim, se você for comparar um país lá diferente, pega um país pica, Suíça lá, Suécia, sei lá. Sim. Os caras é tipo pica. Sim. Mas também, tipo assim, o tamanho do país deles é minúsculo. Não, isso daí tem que levar em consideração. Tamanho do país, tamanho da população. Que nem eu falo assim, não pode querer também fazer o que muitas pessoas fazem, que é comparar. Vamos comparar o Brasil com a Noruega. Não tem como fazer esse comparativo. Tem que fazer um comparativo dentro de um padrão Brasil. É que não tem. Compara com a Rússia, China. A Rússia seria mais próxima da nossa realidade. Não, por população, a Rússia tem mais ou menos a metade da nossa, né? Em torno ali de uns 110 milhões na Rússia. Só que são 17 milhões de quilômetros quadrados de território. Só que boa parte também é gelo, né? Então, acaba sendo uma ideia... Por exemplo, aqui ainda dá para ser melhor do que a Rússia. É que a Rússia, ela tem um negócio muito louco. Os caras são muito fortes, assim, na questão de comércio, né, no exterior e tal. Falei para vocês da bomba. Tem um comércio bélico. Eu estava estudando a Revolução Russa. Tem umas paradas assim, né? Que tem até uma parte lá que eles tinham os campos de concentração lá, né? Na Ucrânia, principalmente, né? Isso, que eles... tipo, o pessoal morrendo de fome lá, a população toda fodida, mas a economia deles estava altão, porque o pessoal trabalhava... Sim. Que, na verdade, se você pegar... Para vender fora... Na Revolução Russa, por exemplo... Não na Revolução Russa, na União Soviética, por exemplo, algum dos países que eles conquistavam, que no caso foi a Ucrânia, era usado mesmo tipo, para depósito das pessoas que não estavam servindo. Então, tipo, aquele cara lá, olha, o Léo tem que me entregar 1 tonelada de batata. Se o Léo não me entregava, se ele só me entregava, sei lá, 200 quilos, eu mandava ele para lá, porque ele não estava cumprindo com a função dele aqui. E a Ucrânia, assim, teve um negócio ali... Não, ali foi uma questão mesmo das pessoas não terem o que comer mesmo. Era um lugar que não era abastecido por eles ali. Então a Ucrânia foi quase que, se falasse, quase que um depósito mesmo, assim, que nem a gente fala, né, do nazismo lá, de um campo de concentração a céu aberto. Não, né? Mas o nazismo era para matar mesmo, né? Mas ali também, na Ucrânia.
Mas o Stalin, tipo, é Stalin que fala? Stalin. Stalin, né? Joseph Stalin. Ele fazia o pessoal trabalhar até morrer, né? Também. Era no frio, pá. Você vê, entende? Cara, é o que eu falo assim pra vocês, não tem lado, velho, isso daí. Isso daí são as pessoas, tipo, não tem posição. Pode ser, né, o pessoal do comunista, pode ser o socialista, pode ser o capitalista, pode ser quem for, cara. Infelizmente, as pessoas, elas, a partir do momento... Eu falo do poder, sempre vou repetir para vocês do poder. As pessoas, quando têm o poder na mão, elas se transformam. Foi, né, as políticas lá, ele permitiu os bagulho privados, lá, os comércios e tal, aí depois ele falou, não, vai ser todo mundo, foda-se. Que, na verdade, aí você já tinha uma parte da... Ainda você tinha o czarismo, né? Quando você não, mas depois ainda. tá. Você fala depois da Segunda Guerra, tudo. que o Lenin ficou lá. Tá, não. Bem depois o Lenin ainda. A Segunda Guerra e tal. Bem depois. Que o Stalin já está no poder. O Stalin começa ali um processo de abertura muito vago. Quem vai mesmo reabrir, que aí tanto que leva o fim da União Soviética, é o Gorbachev. Que é o Gorbachev. É o que eu acho que esse bimestre a gente tem. Mas foi umas paradas assim, né? Que tipo assim, primeiro ele liberou, né? Mas a fome de poder, assim, os caras falaram assim, não, é tudo meu. É bem ele isso. Liberou os bagulho de comércio e falou assim, não vai dividir nada privado, tudo o Estado vai ser meu e já era. Você trabalha. Bem isso. Bom, seguindo aqui ainda o que a gente está debatendo, vamos falar um pouco do Bauman, tá? O Bauman é Zygmunt Bauman, tá? Ele tinha um pensamento bem interessante falando da questão da modernidade. Ele dividiu a modernidade em duas áreas. Modernidade sólida, então, crença que a realidade pode ser classificada e controlada pela razão, pela ciência técnica, identidade, projetos de vida, segurança, estabilidade, entre outros, tá? Aí aqui nós temos a família, a igreja, o Estado e a escola como, né, instituições sociais, tá? E aí ele desenvolveu também a ideia da modernidade líquida, que eram as incertezas, a falta de previsão do futuro, a fragilidade do ser humano na questão da relação, mudança, crise nas instituições sociais, na família, no trabalho e na escola, que hoje, né, o avanço dessa sociedade moderna realmente acontece, né, que a gente estava comentando agora há pouco sobre a questão lá, né, mais antigas, tal, até nos debates. Por exemplo, dificilmente nos períodos mais antigos você ouvia falar de uma família, por exemplo, que passou por um processo de divórcio. Hoje, quem não conhece alguém que é divorciado? Tá? Muito, diga-se passagem, bastante, né? Então, mas o que antigamente não era. Hoje, as mulheres fazem parte do mercado de trabalho. Antigamente, as mulheres eram dependentes, né, economicamente do homem. Por isso que muitas vezes não se divorciavam. Essa mudança nessa sociedade aí foi extremamente importante para uma melhor qualidade de vida por conta das mulheres, tá? E aí, nós falamos também sobre a questão da metamorfose social, que são os papéis sociais e a atuação desses indivíduos em constante transformação, tá? Principalmente hoje a família. Porque não só família, os amigos, tá? Hoje, não dá para falar assim, tipo, numa questão mais não vou falar assim, tipo, de parceria mesmo. Mas hoje, muitas das nossas amizades, elas não são tão sólidas. Você tem muito do amigo virtual, daquela pessoa que você não tem, né, um contato sempre, né? E você muitas vezes acaba depositando uma confiança, e às vezes você não sabe nem realmente se é aquela pessoa, né, que está ali atrás da outra tela. Então, muito se mudou nessas situações. E entre aspas, vou falar assim, as amizades se tornaram instantâneas, né? Muito mais rápido hoje. E é muito comum ouvir o pessoal falando, que assim, que a maioria de vocês como trabalha, né, tem uma convivência diferente. Mas o pessoal, por exemplo, principalmente aqui na pandemia, é muito comum falar dos alunos, né? Falar assim, olha, que nem eu dou aula no fundamental, pô, como que é o nome do seu melhor amigo? Ah, tal. Aí ele estuda aqui, ele falou, não conheço, meu amigo do computador, do jogo. E, caramba, tipo, o melhor amigo do cara ele conheceu no jogo.
né? Poxa, como que será que está sendo... Mas já também tinha uma situação dessa, tinha um amigo meu, ele era logo de Curitiba, aí eu fiz logo uma festa lá em casa, me chamou para descer lá de Curitiba para minha festa. Tá vendo? Deu sorte. Isso deu sorte, né? Bom, e aí nós vamos falar rapidinho aqui do Anthony Giddens. Tá? O Anthony Giddens, ele vai fazer um estudo na transformação da sociedade. Então, na sociedade pré-moderna, ele considera essa sociedade pré-moderna com as características de comunidade, tradição, então que era muito comum, né, seguir uma tradição, superstição, por conta da religião, relação de parentesco e a família patriarcal. Essa é a sociedade pré-moderna, que era o que a gente tinha provavelmente lá nos nossos avós, bisavós. A sociedade moderna, ela vira uma ideia de Estado-nação, ruptura das antigas tradições, utilização da ciência, relação de parentescos com a questão mais romântica, de amor, de filhinho, né, papaizinho, né, que muito antigamente você nem falava isso, não era pai, era senhor, né, bênção, pai, não que isso daí não tenha que voltar, mas é um exemplo. E a família mantém-se ainda no patriarcal, que é provavelmente os pais de vocês, aí talvez os avós, porque vocês são novos. E aí a radicalização da maternidade. Então, nós temos, para alguns casos, né, os novos arranjos familiares, então, principalmente a questão do divórcio, vai estar envolvido aqui. De certa maneira, uma sensação de incerteza. A vida nas famílias torna-se um pouco mais democrática. Os filhos, porque antes... Maluco, seu pai falava ali, ó, mano, come esse feijão aí. Você não comia o feijão, maluco. Era quase que pegava o prato, tome-lhe feijão, vai comer. Agora, muitas vezes, a gente acaba... Eu falo, eu como pai hoje, eu tô lá com meu filho, eu não quero comer isso aqui. Aí você, então bom, vai, põe no cantinho. Então, a gente ainda... Se fosse eu falar aquilo ali, maluco, você tá doido. Não quer comer? Não come, Nossa, mas comia. Era a opção, tá? Né? E aí, o indivíduo com uma questão, né, de relações afetivas um pouco mais, vamos falar assim, livres, tá? Hoje em dia você não tem como falar, lógico, o pessoal ainda que segue esse pensamento mais tradicional, se eu perguntar assim o que é família, boa parte ainda vai falar, é o pai, a mãe, né? Mas hoje você já começa a ter outros tipos de relacionamento aí, não só na questão de quem faz parte da família, né? Mas hoje em dia, se você pergunta para muitas crianças, assim, quem que é sua família? No caso de separação, às vezes é a mãe, o avô e a avó, porque já não tem o pai. Infelizmente, isso é um problema gravíssimo que se tem, principalmente falando do Brasil. Quem aqui também não conhece alguém que não conheceu o pai, que não tem o nome do pai, né? Infelizmente, isso faz parte aí, né, da nossa atualidade. O amor entre os indivíduos, onde nós escolhemos quem são nossos pares, então hoje pensa-se na questão do amor. Antigamente, e não pensem que era tão antigamente assim, o casamento era acordo familiar. Isso daí, desse casamento, assim, já é final do século XIX, praticamente começo do século XX, assim, tá? Que você tem o casamento pelo amor. Não se tinha esse casamento. Hoje não foi que minha mãe e uma amiga dela que engravidou na mesma época, assim, né? Aí a amiga dela ia ser menina e eu ia ser eu. Aí... Menina também, então? Não fala palavrão, cara. Pelo amor de Deus, eu tô gravando, velho. Gente, vou falar pra vocês me perdoem, povo. Eu vou agredir o Tavares aqui. Aí minha mãe falou assim, vai casar assim. Não. Agora ele ficou com vergonha. Aí, turma da manhã, de novo, ó, a culpa foi dele. Ele que tá falando aqui, tá? Turma da manhã? É porque eu tô gravando a aula porque eu vou passar lá no YouTube. Eu tô gravando aqui de sociologia, ó, pô, hoje. Todo mundo, ou máscara, né? Pelo amor de Deus. Máscara, rapaziada, coloca o tênis aí. O tênis. Esconde o irmão.
Olha aí, ó, gente. Ó, isso aqui vai pro povo da manhã também. Eles não estão online. Eu vou pôr o vídeo no YouTube. Não dá pra ver. O povo da manhã deve ser mó da hora, né? Povo da manhã, gente boa aqui, ó. Ponte Rasa, Penha, ó. Hoje a aula de sociologia foi diferente. Por que você não me mostrou? Putz, de novo, mano, o Tavares quer ver. Quem gostar do Tavares, depois manda uma mensagem aqui pro professor que eu passo o telefone dele. Eu namoro. Mentira, brincadeira, ele namora. Chama o comitê. Ela não estuda aqui não, né? Então, beleza. Então, pode pedir o telefone. Bom, mas é isso, essa aula de sociologia. Vou pôr daqui a pouco, isso aqui já vai subir no YouTube. Vocês tudo estão aparecendo pra galera. E é isso aí. Você pode pôr isso aí embaixo? Eu queria, porque aí dava